A número regimental. Declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão de Desenvolvimento Econômico da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Informo o recebimento da seguinte correspondência: ofício da Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento número 9.709/2024, esclarecendo que, embora não sejam sua atribuição primária, o combate à fiscalização dos crimes de contrabando e de descaminho de vinhos podem decorrer de sua atividade típica de fiscalização tributária, bem como do Programa Divisa Tributária Segura, que fiscaliza o trânsito de mercadorias em rodovias mineiras. Acuso ainda o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores: projetos de lei 1.258/2023, no segundo turno, e 473/2023, no primeiro turno, ao deputado Antônio Carlos Arantes. Projeto de lei número 667/2023, no segundo turno, e 2074/2598, de 2024, no primeiro turno, a este presidente. Projeto de lei 1589/2023, no segundo turno, deputado Oscar Teixeira. Projeto de lei 3149/2024, no primeiro turno, ao deputado Roberto Andrade. E projeto de lei 3629/2025, no primeiro turno, deputado Vitório Júnior. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário da Assembleia. Projeto de lei 667/2023, em segundo turno, que institui o selo Amigo do Turismo em âmbito do Estado da outras providências. De autoria do deputado Tiago Costa. Relator, deputado Leonídio Bolsas. A matéria em estudo visa instituir o selo Amigo do Turismo no Estado, com decoração que objetiva reconhecer em seu texto original as pessoas jurídicas e os proprietários rurais que contribuem para o desenvolvimento do turismo. Em análise do primeiro turno, a CCJ não apontou impedimento para a tramitação da proposição e concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Já esta comissão, na oportunidade, julgou necessário estender a possibilidade de honraria também às pessoas naturais em complemento às pessoas jurídicas. Por isso, apresentou o substitutivo número 1, na forma do qual opinou pela aprovação do projeto. Aprovada a proposição em plenário, retornou a esta comissão para reexame de segundo turno. Reiteramos agora o entendimento exposto por ocasião do primeiro turno, de que é necessário ampliar o alcance da honraria também para as pessoas naturais. Conclusão: pelo apresentado, somos pela aprovação do projeto de lei 667/2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1 a seguir apresentada. Emenda número 1, acrescente-se ao inciso 9º do artigo 2º a expressão turístico, após a expressão serviço e equipamento de transporte. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 1258/2023, em segundo turno, dispõe sobre a utilização de areia descartada de fundição, de autoria do deputado Lucas Lasmar. Relator é o deputado Antônio Carlos Andrade, a quem passa a palavra. Antônio Carlos Arantes, aliás, desculpa. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafe dispõe sobre a utilização de areia descartada de fundição. A matéria foi aprovada no plenário em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1. Volta agora a esta comissão para dar a receber parecer em segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, 13º, aí, A do Regimento Interno.
Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado regimento, descrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Seria importante ler pelo menos a Conclusão. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1258, 2023, segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Isto aí, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 473, de 2023, em primeiro turno, cria a Sala de Integração Sensorial para pessoas com transtorno do espectro autista no Estado. De autoria do deputado Tiago Cota. Relator, deputado Antônio Carlos Arantes. Quem passa a palavra? Júlia. Parecer do primeiro turno do projeto de lei número 473, de 2023. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei número 473, de 2023, tem por objetivo criar sala de integração sensorial para pessoas com transtorno de espectro autista no Estado. O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Por sua vez, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo número 1, representado pela Comissão de Constituição e Justiça. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 13º A e D do Regimento Interno. Por guardarem semelhanças quanto à matéria, foram anexadas ao projeto, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, os projetos de lei números 1149 de 2023, 1199 de 2023, 1889 de 2023, 2122 de 2024, 2135 de 2024, 2990 de 2024, 2593 de 2025 e 3.596 de 2025. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 473, de 2023, em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É isso aí, senhor presidente. Esse é outro. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 1141, de 2023, em primeiro turno, confere ao município de Juruáia o título de capital mineira da lingerie. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem passa a palavra. A matéria encomenda visa conferir ao município de Juruáia o título de capital mineira da lingerie. Em sua justificação, o autor argumenta que o município, embora pequeno, se destaca nacionalmente na produção e comercialização da moda íntima em grande número de empresas. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbitos para a tramitação da matéria. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento e Composto, o município de Januária, com 318 empresas, com cerca de 110 empregos formais, fica assim retificado o entendimento do setor, a importância da localidade. Pelo apresentado, somos pela aprovação em primeiro turno do projeto de lei 1141, de 23, na forma original. Esse é o parecer, presidente. Em discussão. Em votação, parecer. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente, só para fazer o registro. Palavra, deputado Antônio Carlos. Registro da presença da nossa prefeita da cidade de Andradas, Margot Pioli. Satisfação recebê-la, acompanhada do seu secretário também.
Satisfação estar conosco aqui na comissão. Quando você trouxe o vinho, Aras? Quando você trouxe o vinho? Pergunta senhora... Margot se ela trouxe o vinho. Então você trouxe o vinho. Aqui eu vivi em campeão lá, viu? Agora não pode falar mais que é da Casa Geral, porque tem tantos vinhos bons. É verdade. Prazer recebê-lo aqui, prefeito Margot. Prazer recebê-lo, prefeito. Muito bom. Seja registrado na ata da reunião. Por favor, sente-se. Projeto de lei... Aí, ó, projeto de lei que diz respeito a Andradas. Projeto de lei número 1946 de 2024, em primeiro turno, confere ao município de Andradas o título de capital estadual do vinho, de autoria do deputado Rodrigo Lopes, relator deputado Leonídio Bolsas. Um pouquinho, né? E aí, meu irmão? Eu vou pedir à prefeita para sentar aqui com a gente no plenarinho, né? E os seus secretários. Pede o nome para a gente pôr nada. Né? Chegou. Senta, por favor, secretário. Prazer, viu, Oscar? O projeto sob escrutínio pretende conferir ao município de Andradas o título de capital estadual do vinho. A comissão jurídica não vislumbrou impedimento constitucional quanto à competência de iniciativa, evidenciando o princípio fundamental do interesse regional, pelo qual entendeu ser pertinente que se discipline por lei o tema em análise. Na justificação, o autor afirma que a tradição vitivinícola de Andradas remonta ao final do século XIX, quando as primeiras parreiras foram introduzidas no município pelo coronel José Francisco de Oliveira. Anos mais tarde, os imigrantes italianos se instalaram na região e potencializaram essa atividade econômica. Portanto, tal contexto histórico fundamentou o dinamismo econômico do setor vitivinícola do município, o que se materializa atualmente no reconhecimento oficial no escopo da Política Pública Estadual de Arranjos Produtivos Locais, APLs, do arranjo produtivo de vinhos do sul de Minas, protagonizado por Andradas. Assim, conforme sustenta o autor, e com o que concordamos, esse projeto de lei se propõe valorizar a tradição secular da produção de vinhos em Andradas, reconhecendo sua relevância cultural, turística e econômica para o Estado de Minas Gerais. Entretanto, tendemos para potencializar a relevância mencionada pelo proponente, a referência a Minas Gerais poderia ser enfatizada no título que se pretende conceder, o que fazemos por meio de proposição de emenda ao texto original. Diante do exposto, terminamos pela aprovação do projeto de lei de 1946-2024, com a emenda número 1 a seguir redigida. Substitua-se no caput do artigo 1º a expressão estadual por mineira, capital mineira do vinho. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei número 1949, em primeiro turno, dispõe sobre a revisão de cupom fiscal para pessoas idosas e portadoras de deficiência em supermercados, hipermercados e estabelecimentos congêneres sediados ou com filiais no Estado e dá outras providências. De autoria do deputado Charles Santos, relator deputado Roberto Andrade, a quem indago se está em condições de emitir seu parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, deputado. O projeto estabelece que supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares em Minas Gerais deverão oferecer de forma obrigatória um serviço de revisão de cupom fiscal para pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência. O serviço previsto na proposta consiste na comparação
por um funcionário dos itens de valor do cupom fiscal com a mercadoria do carrinho, garantindo que não haja erros. Na análise da Comissão de Justiça, foi baixada a diligência da Associação Mineira de Supermercado AMES. Em sua contraproposta, a AMES solicita que as medidas previstas no projeto de lei se tornem recomendações com o intuito de lançar luz sobre a questão, indicando que o setor disponibiliza tais serviços especiais ao cliente, mas nem sem tomá-los obrigatórios, nem sujeitando o estabelecimento a punições. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 1949, de 24, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 2.991, de 2024, em primeiro turno, que institui no âmbito do Estado a Rota do Rosário, de autoria da deputada Andréia de Jesus, relator deputado Oscar Teixeira, a quem passa a palavra. Sim, presidente. Quero também aqui nessa tarde registrar a presença do nosso vereador Pezão, lá do município de Taiobeiras. Taiobeiras está no Alto Rio Pardo, uma cidade extremamente evoluída, cheia de empreendedores e que a gente acredita muito no trabalho naquela cidade. Quero aqui parabenizá-lo por estar aqui presente e, ao mesmo tempo, sempre convidar os parlamentares, as câmaras municipais, os prefeitos, e virem participar da nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2.991, de 24. De autoria da deputada Andréia de Jesus, a matéria em contento tem por objetivo instituir, no âmbito do Estado, a Rota do Rosário. A proposição foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Desenvolvimento Econômico, de Cultura e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade e constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do original. Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer nos termos dos artigos 188, combinado com os artigos 102, nas alíneas A e D do Regimento Interno. Conclusão para essa matéria. Em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2.991, de 24, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, aqui apresentado, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei número 3.149, de 2024, em primeiro turno, dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes ou informativos que abordem o desperdício de alimentos e promovam práticas de consumo saudável e consciente em estabelecimentos que fornecem refeições. De autoria, do deputado Charles Santos. Relator, deputado Roberto Andrade. A quem passa a palavra. O projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes ou informativos que abordem o desperdício de alimentos e promovam práticas de consumo saudável e consciente em estabelecimentos que forneçam refeições, como restaurantes, praças de alimentação, restaurantes populares e similares. Para isso, define o conteúdo mínimo sobre o desperdício de alimento e consumo saudável, em cartazes ou informativos. Em análise prévia, a Comissão de Constituição e Justiça informou que os Estados do Sistema da Constituição da República têm competência comum para cuidar da assistência pública e da organização do abastecimento alimentar e não identificou óbice a continuidade do processo legislativo. No entanto, a comissão identificou potencial conflito entre o conteúdo original do projeto de lei e o campo de atuação do Poder Executivo. Ademais, reconheceu uma possível ingerência indevida no Estado à iniciativa privada repassada para o particular, o encargo já é da alçada do poder público. Por entender que a proposição merece prosperar na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.149, de 24, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, apresentado pela Comissão de Saúde. É esse o parecer, presidente.
Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário da Assembleia. Requerimento 12.014-2025, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Associação Comercial e Industrial de Araguari, A.S.A., pelos seus 90 anos de existência como alicerce para o comércio e indústria do município. De autoria do deputado Raul Belém. Senhores deputados que em votação, senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.042-2025, em turno único, requer ser formulado voto de congratulações com o Nunes Bar e Restaurante pela conquista do título de campeão da edição 2025 da Comida de Boteco no Vale do Aço. De autoria do deputado Lincoln Drummond. Em votação, senhores deputados que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.125/2025, em turno único, requer seja encaminhada à Associação Mineira de Municípios, AMM, pedido de providências para que disponibilize espaço em seus próximos eventos para a divulgação dos destinos turísticos dos municípios do Estado, considerando o sucesso de público que alcança, a ampla divulgação entre autoridades municipais e a promoção do setor com reflexo no desenvolvimento econômico local. De autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.126/2025, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com os idealizadores do Trem Beer, Festival de Cerveja e Cultura de Tiradentes, pelo sucesso do evento na edição de 2025. De autoria da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.296/2025, em turno único, requer ser formulado voto de congratulações com a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, JUSENG, pelos 132 anos de relevante serviço prestado à sociedade mineira. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 12.298/2025, em turno único, requer seja formulado voto de congratulações com a Cicobi Cofal pelos 45 anos de sua fundação. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passamos à terceira fase, recebimento, discussão, votação de proposições da comissão. Ah, eu tenho que passar para você. Ah, esse é o primeiro? Não, primeiro você precisaria, mas pode fazer. Não pode, deixa eu fazer. Esse aqui já foi recebido, se não colocou em votação. Ah, tá. Requerimento de comissão número 14.592/2025, de autoria do deputado Celino Sintrocel, vice-presidente da Comissão Trabalho, Previdência e Assistência Social, para que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão Trabalho, da Previdência e Assistência Social, para debater o desenvolvimento industrial brasileiro, o lugar de Minas Gerais no processo de reindustrialização e o papel da inovação, da ciência e da tecnologia para proceder ao lançamento do livro Retomada, Produção versus Rentismo, Trabalhadores e Empresários pela Reindustrialização do Brasil, de autoria de jornalista Carlos Pereira, publicado pela editora Página 8. Em votação, requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência para o deputado Oscar Teixeira, já que temos um projeto, um requerimento que é da minha autoria. Sim, presidente. Nós que agradecemos a senhora, prefeita. Vou tirar uma foto. Mande o convite para nós, Quero teremos tirar uma prazer. foto. Só um minuto aí. Só um minutinho. Requerimento de comissão número 14.738, de autoria do deputado Leonídio Bolsas. O deputado que subscreve requer a Vossa Senhoria, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater e avaliar os impactos da Lei 25.125, de 24,
na construção civil e na agropecuária, setores vitais para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para o presidente Leonídio Bolsas. Requerimento do deputado Vitório Júnior para que seja encaminhado ao presidente do TJMG pedido de providência visando a instalação de serviços notariais de registro nas comarcas de Barbacena, Manhuaçu, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, conforme definido pela Lei Complementar 174, de 7 de junho de 2024, que alterou a Lei Complementar número 59, de 18 de 1 de 2001, que dispõe sobre a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Roberto Andrade para que seja formulado voto de congratulações com a Casa Maciel pelo compromisso e dedicação à causa pública e desenvolvimento econômico e social da comunidade viçosense. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes para que seja realizada audiência de convidado, debater e celebrar os 132 anos da Junta Comercial do Estado, a JUSENG. Na oportunidade, será entregue o voto de congratulação aprovado por essa Casa, em homenagem aos seus 32 anos, 132 anos. Em votação, o requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Com a palavra, o deputado Roberto Andrade. Senhor presidente, senhores deputados, membros da comissão, cumprimento também a prefeita Margot de Andrada. Rapidamente, aproveitando aqui a presença da prefeita de Andrada, também temos aprovado aqui o título de capital estadual do vinho, a cidade de Andradas, fazer uma referência ao caro Oscar, Vitória, Antônio Arantes, Leonídio, que eu sei que é um apreciador e um entendedor de vinho, que Minas Gerais tem realmente produzido excelentes vinhos. Vinhos hoje, não sendo barrista, mas já sendo, Minas Gerais hoje já produz, sem sombra de dúvida, os melhores vinhos entre todos os estados. Né? Há anos atrás, o Rio Grande do Sul detinha essa quase monopólio de produção de vinhos do Brasil, e hoje, com, inclusive, a tecnologia desenvolvida pela EPAMIG, né, e pelos produtores de Minas Gerais, e Minas Gerais hoje produz, sem sombra de dúvida, Oscar, o melhor vinho brasileiro, um vinho de excelente qualidade. Prova disso é que existe, inclusive, um restaurante em Belo Horizonte, inclusive hoje eu estive em um, que chama 31, um restaurante de luxo, um restaurante de ótimo nível, que só vende vinho fabricado em Minas Gerais. É um restaurante que, não fazendo propaganda para o restaurante, mas é um restaurante que funciona ali na Praça da Liberdade, e ele só comercializa em sua carta de vinhos fabricados em Minas Gerais, né, e oferece. E lá ele já promove. Recentemente, só a título de ilustração, esteve aqui a diretoria da Amazon, que é uma grande empresa, né, que todo mundo conhece, e a reunião dessa diretoria fizeram um jantar lá de congratulação lá nesse restaurante, né, e tomaram o nosso vinho mineiro e gostaram muito. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Eu também gostaria aqui, antes de finalizar essa reunião, de agradecer a presença da prefeita Margot, seus secretários, numa reunião tão importante em que a gente denomina aí capital mineira do vinho, essa Andradas, que é uma cidade que eu tive a alegria de participar de vários momentos ali durante os anos de 2015, 16, 17, pude também ajudar lá em várias coisas importantes, né? Doação de carros para a saúde, através de emendas, formação da guarda, viaturas também, motos, né, para a segurança pública, e também para outras coisas que foram realizadas lá, outras obras. Então, me sinto muito feliz, participei vários anos da Festa do Vinho e realmente merece ser visitada, porque Andradas é uma cidade diferenciada, representa muito bem a nossa Minas Gerais. Então, presidente. Palavra, deputado Antônio Carlos
Arantes. Só complementando sua fala e reconhecendo também a força e a importância da cidade de Andradas, aí sob a liderança já no segundo mandato, agora consecutivo, mas já tinha sido mais 2 antes, né, prefeito? Terceiro mandato de prefeita da cidade de Andradas, junto também com seu secretário Elivelto, Luiz Siqueira, secretário de Desenvolvimento Econômico. Mas, viu, deputado Leonir, Andradas é uma cidade muito privilegiada pelo seu povo, né, pela sua prefeita, pelo seu vice-prefeito, meu neguinho. Tem lá nosso vereador Reginho, que é um grande vereador, um grande parceiro também. E, realmente, é uma cidade muito bonita na divisa do Estado. E que tem essa marca também, né, agora a capital do vinho, se Deus quiser, logo vai para plenário. E falar de vinho, a gente pensa de Casa Geraldo, que é fantástica, com a família, do pessoal dos Marcon, o Zé Bastela também, tanta gente. A verdade é que, realmente, Andradas é uma cidade, é um município, né, privilegiado, muito bonito, muito rico, e tem aí sob seu comando nossa querida prefeita Margot. Parabéns aí pela nossa querida Andradas. Muito bem. Então, as nossas honrarias aí, Andradas. Se registra em ata também, né, porque eu agradeci a presença do secretário de Andradas, mas agora que me veio aqui o nome, né, Erivelton Luiz Siqueira, secretário de Desenvolvimento Econômico, Agrário, Turismo e Cultura. Obrigado pela presença. Pela ordem, com a palavra, o deputado Vitório Júnior. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, deputados. Quero aqui agradecer ao acolhimento do nosso requerimento, mas, antes disso, cumprimentar aqui a prefeita de Andradas, seu secretário. Parabéns pela administração daquela cidade, parabéns também pelo que vem de lá e nos agrada muito, né, Roberto? De muita qualidade. Hoje, lá em Ribeirão, onde eu moro, Ribeirão das Neves, tem um estabelecimento comercial, um dos melhores restaurantes lá, que só serve, inclusive, o vinho da Casa São Geraldo. É um vinho muito bom, conceituado, lá da terra de vocês, né? Parabéns. Mas aqui eu quero agradecer aos pares pela votação do nosso requerimento, que, na prática, senhor presidente, só pede o que a lei que foi modificada, a Lei 174, a lei complementar de junho do ano passado, 2024, né, que altera a Lei 59 de 2001, que reorganiza as divisões, né, e reorganiza as divisões judiciárias no Estado de Minas Gerais. E aí 4 cidades passam a ter e gozar desse benefício, que é Barbacena, Manhuaçu, Ribeirão das Neves e Santa Luzia. Só para vocês terem ideia, deputado Oscar, nós temos 3 distritos em Ribeirão das Neves. Aliás, nós temos a sede, o distrito de Justinópolis e o distrito de Veneza. E o distrito de Veneza, hoje, com mais de 100 mil habitantes, não ter um cartório, né? Não dispor lá dos serviços notoriais e de registro. Então, aqui hoje é o nosso pedido ao Tribunal de Justiça para essa avaliação, que a gente passe, sim, naquela região, sobretudo na região do Veneza, ter esse benefício, que é um pedido dos comerciantes, de todos os segmentos ali dos setores da economia local, que pedem essa intervenção, já que o cartório mais próximo de um distrito para o outro chega em aproximadamente 20 a 25 quilômetros. Então, eu acho muito justo, tem muito a ganhar aquela região, a região do Veneza, com esse benefício. Quero agradecer aos pares, muito obrigado e boa tarde. Acabou. Quer usar a palavra? Nos termos do artigo 138, é permitido a presidente conceder a palavra, e vamos conceder aí a palavra à prefeita Margot, numa ocasião importante. Com a alteração da lei, fica mais fácil. Posso falar? Sim, com a palavra, a prefeita Margot. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ser convidada a participar de um momento bem bacana e importante para a nossa cidade, cujo título foi definido hoje como a cidade mineira do vinho. Quero aqui, com muita honra, estar presente no tema, né, que é desenvolvimento econômico, estar junto com o nosso secretário Erivelto, e
convidá-los também, né, para que compareçam à nossa festa do vinho, que é um momento muito importante para nós, em termos de desenvolvimento turístico, que nós temos feito um grande trabalho, mas não ficamos só na questão vinícola lá, não. Temos várias outras, como é que eu poderia dizer, produtos que a gente pode disponibilizar para o crescimento do turismo. Turismo de aventura, uma grande produção também de azeite, acho que o senhor não deve ter oportunidade de conhecer o nosso azeite. O que mais que nós temos lá? Maior produtor de rosa hoje do Brasil. O café hoje, o café especial, inclusive, terminamos esses dias o Andradas Café Festival, onde conseguimos hoje, com 2.700 famílias da agricultura familiar, produzir esse excelente produto, que é o café, que hoje está num preço muito bom e está todo mundo satisfeito, né? Então, é isso. A Icasa, né? A Icasa, nós temos aí uma diversidade econômica muito grande, inclusive com a cerâmica sanitária, 2 empresas grandes, né? As bolachas, enfim, uma grande quantidade de produtos que engrandece muito a nossa cidade, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito lisonjeada pelo convite. Muito obrigada e sucesso aí para todos, na responsabilidade que cabe a cada um dos senhores, né? Dar o destino bom para que os nossos municípios consigam aí sobreviver num momento tão difícil e inseguro que nós estamos vivendo, né? Que a gente possa ter um amparo de vocês aí. Muito obrigada. Muito obrigado, prefeita Margot. E eu me lembro da minha primeira visita a Andradas, que um ex-prefeito, já de 3 mandatos, um senhor, já esqueci o nome aqui, né, de idade, ele me falou, foi um conterrâneo seu que foi muito bom para o Uberlândia, para Andradas, o ex-governador Rondon Pacheco, fez a estrada que unia Andradas a Poços de Caldas. Primeira estrada modelo do estado de Minas Gerais, onde toda era amarela, do lado, a parte, como é que chama? Acostamento. Né? Foi a primeira estrada modelo, acho que do Brasil, né? Olha aí que bacana, eu fiquei muito lisonjeado naquela época com essas palavras. Então, agradecemos a presença e, cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.